7. Sistemas jurídicos não unificados. Regras materiais. Parágrafo 1º. Um Estado contratante com duas ou mais unidades territoriais, nas quais se aplicam diferentes sistemas jurídicos, não será obrigado a aplicar esta Convenção às situações que envolverem unicamente essas diferentes unidades territoriais. Parágrafo 2º. Uma autoridade competente em uma unidade territorial de um Estado contratante com duas ou mais unidades territoriais, nas quais se aplicam diferentes sistemas jurídicos, não será obrigada a reconhecer ou executar decisão de outro Estado contratante, somente porque essa decisão foi reconhecida ou executada em outra unidade territorial do mesmo Estado contratante, nos termos desta Convenção. Parágrafo 3º. Este artigo não se aplica a uma organização regional de integração econômica. Artigo 48. Coordenação com convenções da Haia anteriores em matéria de obrigações alimentares. Nas relações entre Estados contratantes, observado o disposto no artigo 56, parágrafo 2º, esta convenção substitui a Convenção de Haia, de 2 de outubro de 73, sobre o reconhecimento e execução de decisões relativas às obrigações de prestar alimentos, e a Convenção de Haia, de 15 de abril de 58, com relação ao reconhecimento e execução de decisões relativas às obrigações de prestar alimentos para crianças, na medida em que seus âmbitos de aplicação entre Estados coincidam com o âmbito de aplicação desta Convenção. Artigo 49. Coordenação com a Convenção de Nova York de 1956. Nas relações entre Estados contratantes, esta convenção substitui a Convenção das Nações Unidas sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 20 de junho de 1956, na medida em que seu âmbito de aplicação entre os Estados corresponda ao âmbito de aplicação desta Convenção. Artigo 50. Relação com as convenções da Haia anteriores relativas à comunicação de atos processuais e à obtenção de provas. Esta convenção não derroga a Convenção de Haia de 1º de março de 1954, relativa ao procedimento civil, a Convenção de Haia de 15 de novembro de 65, relativa à citação, intimação e notificação no exterior de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil ou comercial, e a Convenção de Haia de 18 de março de 1970, sobre obtenção de provas no exterior em matéria civil ou comercial. Artigo 51. Coordenação com instrumentos e acordos complementares. Parágrafo 1º. Esta convenção não derroga qualquer instrumento internacional celebrado antes desta, do qual Estados contratantes sejam partes e que contenham disposições sobre as matérias reguladas por esta convenção. Parágrafo 2º. Qualquer Estado contratante poderá celebrar com um ou mais Estados contratantes acordos que contenham disposições sobre as matérias reguladas pela Convenção, a fim de melhorar a aplicação da Convenção entre eles, desde que tais acordos estejam em consonância com o objeto e a finalidade desta Convenção e que não afetem nas relações desses Estados com outros Estados contratantes. A aplicação das disposições desta Convenção. Os Estados que tiverem celebrado tais acordos transmitirão cópia ao depositário desta Convenção. Parágrafo 3º. Os parágrafos 1º e 2º se aplicam igualmente a acordos de reciprocidade e a leis uniformes baseadas em vínculos especiais entre os Estados em questão. Parágrafo 4º. Esta Convenção não afeta a aplicação de instrumentos de organização regional de integração econômica, parte da Convenção, adotados após sua celebração, no que se refere às matérias reguladas pela Convenção, desde que tais instrumentos não afetem nas relações dos Estados-membros,
da Organização Regional de Integração Econômica, com outros Estados contratantes, a aplicação das disposições da Convenção, no que se refere a reconhecimento ou execução de decisões entre os Estados-membros da Organização Regional de Integração Econômica. A Convenção não afeta as regras da organização, tenham sido elas adotadas antes ou depois da celebração desta Convenção. Artigo 52. Regra da eficácia máxima. Parágrafo 1º. Esta Convenção não impede a aplicação de tratado, acordo ou instrumento internacional vigente entre o Estado requerente e o Estado requerido, ou de acordo de reciprocidade vigente no Estado requerido que preveja: alínea A. Bases mais amplas para reconhecimento de decisões em matéria de alimentos, sem prejuízo do artigo 22, alínea F da Convenção. Alínea B. Procedimentos simplificados e mais céleres, relativos a pedido de reconhecimento ou de reconhecimento e execução de decisões em matéria de alimentos. Alínea C. Assistência jurídica mais favorável que aquela prevista nos artigos 14 a 17. Alínea D. Procedimentos que permitam a demandante de um Estado requerente apresentar solicitação diretamente à autoridade central do Estado requerido. Parágrafo 2º. Esta Convenção não impedirá a aplicação de uma lei em vigor no Estado requerido, que preveja regras mais eficazes, tais como as mencionadas no parágrafo 1º, alíneas A a C. Entretanto, no que se refere aos procedimentos simplificados e mais céleres mencionados no parágrafo 1º, alínea B, esses devem ser compatíveis com a proteção oferecida às partes nos termos dos artigos 23 e 24, particularmente no que se refere aos direitos das partes de serem devidamente notificadas sobre os procedimentos e de terem oportunidade adequada de serem ouvidas, e no que se refere aos efeitos de contestação ou recurso. Artigo 53. Interpretação uniforme. Para a interpretação desta Convenção, levar-se-á em conta seu caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação.